Agora na Mais FM, uma dose de fé, com Poliana Amaro. Muito bem, meus irmãos, agora 2h37. Ouvimos aí Midian Lima, Soldado Ferido, e Central 13, Isaías Said, Como Eu Te Amo. Nesse momento eu quero compartilhar com você uma dose de fé da Palavra de Deus. Essa semana nós estamos falando sobre caminho e hoje nós vamos falar sobre um encontro no caminho do deserto. Nós vamos pegar Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do versículo 26, que diz o seguinte: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Vá para o sul, para a estrada no deserto que liga Jerusalém e Gaza. Filipe partiu e encontrou no caminho um alto oficial etíope, o eunuco responsável pelos tesouros de Candace, rainha da Etiópia. Ele tinha ido a Jerusalém para participar da adoração e estava no caminho de volta, sentado em sua carruagem, lia em voz alta o livro do profeta Isaías. Então o Espírito Santo disse a Filipe: Aproxime-se e acompanhe a carruagem. Filipe correu até a carruagem e, ouvindo que o homem lia o profeta Isaías, perguntou-lhe: O Senhor compreende o que lê? O homem respondeu: Como posso entender sem que alguém me explique? E convidou Filipe a subir na carruagem e a sentar-se ao seu lado. Interessante essa passagem. Diz a palavra do Senhor que esse homem, esse eunuco, ele era um homem importantíssimo. Ele era um alto oficial da corte da Etiópia. Ele era praticamente o ministro da fazenda, o homem responsável por todo o dinheiro, por todo o tesouro, por todas as finanças do país da Etiópia. Ele cuidava dos tesouros da rainha Candace. E diz a palavra de Deus que este homem estava voltando de Jerusalém, porque ele tinha ido a Jerusalém para a adoração. Ele já tinha ouvido falar do Deus de Israel, e diz a palavra que naquele tempo algumas pessoas saíam de várias partes, de vários países, e iam em Jerusalém, no templo, para poder adorar a Deus, para poder fazerem parte, prestarem culto, adoração, sacrifícios a Deus. Era costume de muitos judeus irem para Jerusalém, e pessoas que também eram simpatizantes da religião judaica, pessoas que ouviam as histórias do Deus dos hebreus, que abriu o mar vermelho para o povo passar a pés enxutos e livrou o povo do faraó do Egito. Eles ouviam a fama de Deus entre os povos, entre as nações. Era uma fama que passou-se de geração em geração. Qual país, qual nação não temia a um Deus que defendia o povo e que enviava anjo para poder defender o povo na guerra? Quantos reis, quantos reinos foram abalados pelo poder do Deus de Israel? O reino da Babilônia foi um reino que foi abalado pelo poder do Deus de Israel. Todos viram Sadraque, Mesaque e Abednego entrar na fornalha de fogo ardente, passarem pelo fogo, saírem do fogo sem nem cheiro de fumaça. Dentre tantas outras histórias surpreendentes, fatos que ocorreram de um Deus que defendeu Israel ao passar dos tempos em diversos reinos, como Deus defendeu o povo judeu lá na Pérsia, quando Deus usou a vida da Esther. Quantas histórias, muitas nações eram abaladas, como a própria Etiópia. A rainha da Etiópia, na época do rei Salomão, ela foi até Jerusalém para ouvir a sabedoria do Salomão, porque o Salomão, ele ganhou fama de ser o homem mais sábio, o rei mais sábio da terra. E a rainha da Etiópia daquela época não era a mesma rainha desse texto que a gente está lendo, mas era uma rainha da Etiópia de um tempo atrás, da época de Salomão. Também se rendeu à sabedoria de Salomão, que recebeu essa sabedoria de Deus. Aí os povos iam, gente de todas as nações, mesmo não sendo judeu, mesmo não sendo do povo de Israel, eles saíam da sua cidade, da sua terra, para ir para Jerusalém adorar. E esse homem aqui,
Ele era um homem importante, ele era um homem rico, era um homem resolvido, bem resolvido na vida dele. Ele tinha tudo, ele tinha um cargo importante, ele tinha funções importantes, mas ele separava, ele tirava um tempo da sua vida, das suas agendas cheias de responsabilidade, para ir lá em Jerusalém. Ele pegava o caminho do deserto, o caminho que ligava Jerusalém a Gaza. Ele pegava esse caminho e ia na sua carruagem pelo deserto para chegar lá em Jerusalém e adorar o Deus de Israel. E diz a palavra de Deus que em uma dessas viagens, quando ele voltava de Jerusalém, ele já tinha ido adorar, ele já tinha participado da adoração, mas agora ele estava voltando, e enquanto ele estava no caminho, diz a palavra que ele tinha uma cópia do livro do profeta Isaías. E ele estava lendo essa cópia em voz alta. Sabe quem ouviu ele lendo essa cópia em voz alta? Deus. Sabe quem recebeu a adoração dele? Lá em Jerusalém, Deus. Sabe quem viu o esforço dele para buscar e conhecer o Deus de Israel? O próprio Deus. O Espírito Santo estava junto com aquele homem, acompanhou aquele homem. E Filipe estava por ali. E diz a palavra que o Espírito Santo diz para Filipe: Filipe, vá para o caminho do deserto. E o Filipe era o Filipe diácono. Diz a palavra que o Filipe foi. Aí o Filipe chega no caminho do deserto, naquele caminho que ligava Jerusalém a Gaza. E ele andando no caminho, de repente viu uma carruagem. E de repente o Espírito Santo fala com ele: aproxima da carruagem, Filipe. E quando o Filipe está ali andando do lado da carruagem, diz a palavra que o Filipe ouve o etíope lendo a palavra de Deus. E aí o Filipe está ouvindo ele ler as escrituras, e o Filipe pergunta para ele: oi, meu senhor, você está entendendo o que você está lendo? E o etíope disse: não, eu não estou entendendo nada, porque como que eu vou entender se não tem ninguém para me explicar? E aí diz a palavra que o etíope convida o Filipe para entrar na carruagem. E o Filipe entra na carruagem e ele estava lendo uma passagem do profeta Isaías, uma passagem que falava sobre Jesus, como o cordeiro que foi morto, como o cordeiro que foi levado ao matador, ficou mudo, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E aí o etíope pergunta para Filipe: essa palavra aqui está falando de quem? O profeta Isaías está falando de si mesmo ou está falando de outra pessoa? Aí o Filipe diz para ele: olha, ele está falando de outra pessoa. E é sobre essa pessoa que eu vou te falar agora. E começando nessa passagem de Isaías que o etíope estava lendo, o Filipe falou sobre Jesus. O Filipe contou todas as boas notícias sobre Jesus para esse homem. E diz a palavra de Deus que depois dessa pregação maravilhosa, desse ensinamento, dessa explicação, a partir do momento que o etíope ouviu as boas notícias sobre Jesus, o coração dele ardeu tanto que no caminho eles chegaram num lugar que tinha água. O etíope mandou parar a carruagem e falou para Filipe: aqui tem água. O que me impede de ser batizado? Filipe disse para ele: nada, nada te impede, se você crê de todo o coração. Aí o eunuco respondeu, ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí ele foi batizado, mandou parar a carruagem, foi batizado ali, e quando ele foi batizado, o Filipe desapareceu, o Espírito Santo arrebatou o Filipe. Mas sabe o que eu acho interessante quando eu olho e eu vejo essa história do etíope? Jesus encontrando ele no caminho. Ele estava no caminho no deserto, procurando conhecer Deus. Eu lembro da palavra de Deus que diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Se aproximem de Deus e Deus se aproximará de vocês. Esse homem tinha tudo, gente, tinha tudo, mas havia dentro dele um desejo de adorar. Havia dentro dele uma vontade de conhecer a Deus. Por isso que a palavra nos convida a buscar o conhecimento do Senhor. Porque quando nós conhecemos a Deus, Deus ele vem e se aproxima de nós. Ele se revela àqueles que o buscam e o buscam de coração. Um homem tinha todo o trabalho de sair do seu país, de andar pelo deserto, para quê? Para adorar a Deus. Um Deus que ele ainda não sabia quem era, mas ele queria conhecer.
E sabe aonde ele estava procurando conhecer a Deus? Nas Escrituras. Ele não estava nem entendendo o que ele estava lendo, mas mesmo assim ele lia. Ele nem sabia sobre quem. Ele não tinha nenhum entendimento do que estava escrito ali, mas mesmo assim ele estava lendo. Porque ele estava procurando Deus. Eu sempre falo, Deus se revela para quem tem interesse. Eu vejo muita gente falando, eu quero conhecer Deus, mas não tem o trabalho, não tem, gente, a disposição para sair da sua zona de conforto para buscar a presença de Deus. Eu quero dizer para você, o reino de Deus, ele é tomado à força. O reino de Deus é tomado por violência. Jesus disse isso, mas como assim, Poliana, o reino de Deus é tomado à força? Como assim o reino de Deus é tomado à violência? Tem que haver uma renúncia, um esforço da nossa parte. Não adianta só falar eu quero, mas não ter atitude. Por que Deus incomodou Filipe? Deus mandou Filipe a parar lá, se aproximar da carruagem. Porque tinha um homem etíope, um homem importante, um homem que não faltava nada para ele. Ele estava procurando Deus. Não é por causa de coisas materiais que ele precisava, não. Ele queria conhecer a Deus. Ele queria saber mais sobre Deus. Ele queria conhecer a palavra de Deus. E mesmo não entendendo o que estava escrito, ele estava lendo. Ele estava persistindo em ler. Quando eu olho isso, sabe o que eu vejo? Sabe o que eu lembro? Que mesmo a gente não entendendo muitas vezes o que a gente lê na Bíblia, nós temos que persistir. Nós temos que continuar. Porque uma hora Deus vai trazer um ensinamento, uma hora Deus vai colocar alguém na sua vida para poder te ensinar. O Espírito Santo vai abrir seu entendimento. Mas tem muita gente que justifica o fato de não conhecer a Bíblia porque não entende o que está escrito nela. Eu sempre falo, muitas vezes algumas pessoas já disseram para mim, Poliana, você é muito sábia, você tem sabedoria, eu queria essa sabedoria sua, eu queria ser assim como você. Mas essa sabedoria não caiu na minha cabeça da noite pro dia não, gente. É horas lendo, buscando, orando, pedindo, Senhor, abra o meu entendimento. Lendo, quantas vezes eu li sem entender nada. Quantas vezes eu li, já passei em vários capítulos da Bíblia. Vários livros sem entender nada, mas aí eu leio de novo, e eu leio de novo, e eu leio de novo, e eu leio de novo. E Deus vai me dando conhecimento, e eu vou buscando, sabe por quê? Porque Deus se revela para quem tem interesse. Esse homem aqui, esse etíope, ele estava super interessado em buscar, em conhecer Deus. Por isso Deus o encontrou no caminho. Eu quero dizer para você, se você se interessa em conhecer, se você dispõe o seu coração para buscar, sem colocar limites. Gente, o homem saiu de um país para ir em outro país para adorar a Deus. E muita gente fica falando, eu não vou na igreja hoje não, porque é longe. Eu não vou lá porque é longe. Se não me buscar, eu não vou. Se não for na minha casa me dá carona, eu não vou na igreja. O cara saiu de um país e foi para outro país para adorar a Deus. Ele voltou para a casa dele, pegou uma cópia das Escrituras e estava lendo em voz alta na carruagem. Para quê? Porque ele queria entender. Ele estava desesperado, desejando entender o que ele estava lendo. Quando Filipe perguntou para ele, você entende? Ele falou, não tem ninguém para me ensinar. Ele estava doidinho para entender aquilo que ele estava lendo. E eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu não conheço pessoas que se aproximaram de Deus com o coração desejoso de conhecê-lo, que foram decepcionadas. Deus não decepciona ninguém. Todos aqueles que o buscam de coração. O que é buscar de coração? É pôr toda a sua vontade naquilo. É não colocar limites. É não colocar barreiras. É não colocar obstáculos para conhecer. Encher a nossa vida de desculpa, encher a nossa boca de desculpas. Aí eu não sei por causa disso, eu não sei porque eu não tenho tempo, aí eu moro longe, aí eu não faço isso porque eu não consigo, é porque isso, aí eu não jejuo por isso, eu não oro por isso, eu não oro por aquilo, eu não sei. Gente, a gente não nasce sabendo. Todos nós nascemos sem conhecer nada. Nós aprendemos, tudo que você sabe, até falar você aprendeu, seus pais te ensinaram a falar. Ficava lá com você, papai, mamãe. Mamãe, diga mamãe, papai. Nós aprendemos até a falar. Tudo que a gente sabe hoje é porque a gente aprendeu. Então não é desculpa falar que não entende. Não é desculpa falar que não conhece. Não é desculpa para buscar Deus. Tem muita gente se desculpando para buscar Deus. E eu tô falando buscar Deus é você se esforçar para conhecer a Bíblia. Se esforçar para conhecer a palavra de Deus.
Porque quando você fizer isso, Deus vai visitar você. Como ele visitou aquele etíope no meio do deserto. Não foi lá em Jerusalém, não. Não foi lá no templo que Deus se revelou para ele, não. Foi no caminho do deserto, quando ele estava lá sozinho. E ele voltou, diz a palavra que ele voltou tão alegre para a cidade dele. Ele voltou tão jubilante para a cidade dele. Ele estava cheio de dúvida no caminho. Deus sabia das dúvidas dele, mas no caminho Deus o encontrou e ele voltou diferente, transformado, porque ele encontrou o que ele estava procurando. Quando você achar a presença de Deus na sua vida não será mais a mesma. O Senhor é aquele que te encontra no caminho. Se esforça, busca, não põe limites, não põe impedimento para você buscar a Deus, não, meu querido, minha querida. Não faça isso, não. Deus se revela para quem tem interesse. Muita gente enche a boca falando que quer Deus, mas poucas pessoas se dispõem a buscar a Deus. Poucas pessoas, e por isso que o reino de Deus é só poucas pessoas que vão entrar. Jesus disse, muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque poucas pessoas que se esforçam. São poucas as pessoas que querem. O caminho é estreito, a porta é apertada, e Jesus disse, poucos são os que entram por ela. Você vai ser o dos poucos? Você vai ser o dos poucos? Porque o dos poucos, os poucos que vão entrar por esse caminho, porque são aqueles que se esforçam. São aqueles que não põem limites para buscar Deus. São aqueles que não põem barreiras. São aqueles que não inventam desculpas para buscar a Deus. Esses poucos vão conseguir passar. Porque o caminho é estreito, a porta é apertada. Mas o destino dele, depois desse caminho difícil, esse caminho estreito e apertado, tem a vida eterna. Caminho fácil é o caminho para a morte. É largo, é fácil, todo mundo entra do jeito que quiser, deitado, rolando, do jeito que quiser, pode ir pelo caminho largo. Mas o fim dele é morte. Então que nós possamos entender e aprender com esse homem, com esse etíope. Independentemente, ele não era do povo judeu, mas ele quis conhecer o Deus do povo de Israel. E a vida dele nunca mais foi a mesma. O Senhor o encontrou no caminho do deserto, porque viu a vontade do coração dele de buscar a sua presença. Nesse momento eu convido você a orar comigo. Senhor, no nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado, Senhor, pelo teu amor, pelo teu grande amor. Eu oro para que a gente possa entender e aprender com a história do etíope, que não podemos pôr barreiras, que não podemos inventar desculpas para buscar a tua presença. A tua presença é mais preciosa do que qualquer coisa. Que nós sejamos dos poucos que se esforçam, que sejamos do grupo dos poucos que não põem, Senhor, barreiras nem impedimentos para buscar a tua presença. Que mesmo não entendendo as escrituras, que possamos persistir em conhecer, em ler para conhecer o Senhor, porque o Senhor se revela a nós. O Senhor se revela a nós, diz a tua palavra, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, porque Ele virá tão certo como nasce o dia todas as manhãs, como nasce o sol todas as manhãs, Ele virá. Senhor, que o Senhor derrame a tua graça sobre nós, abençoe cada vida, cada família, cada lar, cada pessoa que está enferma seja curada em nome de Jesus, que haja paz em cada casa e que haja salvação